repreende todo poder extremo sobre esse lugar. Toda atuação maligna seja repreendida agora no nome de Jesus Cristo. Todo espírito de frieza sai no nome de Jesus Cristo. Mas que a glória do Senhor desça sobre esta casa. Vidas sejam tocadas, milagres aconteçam, e o teu nome para ele seja glorificado através da vida do meu servo. É o que eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Pastor Humberto, com toda a liberdade nesta noite, dada pelo Espírito Santo de Deus. Estamos, irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela comigo na carta do apóstolo Paulo, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no tema dessa noite, Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, a seguir. Os irmãos têm total liberdade para glorificar o nome do Senhor. É dando glórias a Deus que nós recebemos também do Senhor. Aleluia. Deus só se manifesta quando nós derramamos tudo diante dele. Aleluia. É até um hino da harpa que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser ele controlar, então eu verei que o Deus que eu sirvo tem todo o poder. Aleluia. Jesus está presente na casa, sim ou não? Glória a Deus. Mas para ele se manifestar não depende dele, depende da igreja prestar um culto verdadeiro ao Senhor nessa noite aqui. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Todos os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos começando no Pentateuco para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer à igreja da Galáxia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus ao meu e ao seu coração nessa noite. A palavra do Senhor, ela vai nos revelar, todos nós aqui conhecemos a história de que o homem pecou contra Deus e foi destituído da glória de Deus. Por causa do pecado, o homem perdeu a comunhão que ele tinha com o céu. Ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, que era o contato com o seu Criador. E a palavra do Senhor nos revela que muitas vezes Deus quis resgatar o homem, e o homem, todas as vezes que Deus quis resgatá-lo, pecou contra o Senhor deliberadamente, e isso fazia com que Deus se entristecesse ao ponto de destruir o mundo antigo. Todos nós conhecemos a história de Noé, que foi salvo juntamente com a sua família pela obediência, mas todos os demais seres vivos do planeta Terra foi destruído através das águas do dilúvio. E nós sabemos que Jesus vai dizer que haverá um juízo como nunca houve sobre a terra. Nem mesmo o dilúvio pode ser comparado com o juízo que está por vir. E nós sabemos que esse juízo se dará no período da grande tribulação, depois que a igreja for tirada da terra. E hoje pode ser o último culto da igreja nessa terra. Pode ser a nossa última
adoração. Nós só temos certeza de uma coisa, do presente, porque o futuro pertence a Deus. Amanhã eu não sei se eu vou estar respirando. Talvez amanhã eu possa estar sendo velado. Por que, pastor? Porque para nós é sempre presente, é o agora. Amanhã pertence ao Senhor. Então nessa noite nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele e sair daqui de mão dada com Ele. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas da mesma maneira já foi dito que nós não iremos sair deste lugar, porque aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Se nós dissermos que nós somos pentecostais e não acontecer nada no nosso meio, nós podemos dizer que nós somos tudo menos crente pentecostal, porque aonde os pentecostais se reúnem, a glória de Deus se manifesta e o nome do Senhor é glorificado. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus está tentando resgatar o homem. E Deus fez isso muitas vezes, mas o homem sempre se negou a fazer a vontade do seu Criador. Então Deus, olhando do céu para a terra, na cidade de Ur dos caldeus, ali na Mesopotâmia, no mundo antigo, o Senhor olhou para dentro daquela cidade de Ur, e diz a palavra do Senhor que Deus agora vai chamar Abraão. Todos nós conhecemos a história, sabemos que Abraão foi pai da fé. Diz a palavra do Senhor nosso Deus que Deus fala para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E diz a palavra do Senhor que Abraão obedece. Quando ainda era Abraão, pai exaltado, ainda não tinha filho, ele obedece à voz de Deus, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e diz a palavra que o Senhor lhe faz promessas. Quantas estrelas do céu, Abraão? Todos nós conhecemos a história. Ele vai contar, e ele diz: Deus não tem como contar as estrelas do céu. E o Senhor vai dizer: vai, assim será a sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia, que não pode nem medir nem contar. E de Abraão, diz a palavra do Senhor, que vem Isaac. Isaac gera Jacó, Jacó as 12 tribos. E agora o Senhor vai fazer uma aliança com aquela nação, com a nação de Israel. Para quê, pastor? Para eles fazerem a diferença na terra. Todas as nações que olhassem para a nação de Israel ia saber que existe um Deus no céu, um Deus que é poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que faz sinais e prodígios. Sabe qual era a responsabilidade da nação de Israel? Evangelizar as outras nações. A responsabilidade de Israel era mostrar para o mundo que não existia Deus, com letra minúscula, e sim o único Deus que criou todas as coisas, que cheira as estrelas pelo nome, que conhece a nossa vida, a nossa história, que sabe o endereço da nossa casa, está aqui nessa noite, em todos os lugares, está aqui no Japão, em todos os lugares, Ele está por verdadeiro. Israel foi chamado para evangelizar o mundo antigo, para mostrar para o mundo daquela época que existia só um Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles se fecharam. E diz a palavra do Senhor que Deus agora então vai levantar um homem chamado Moisés para tirar eles da terra do Egito, porque estavam sendo escravizados. Moisés agora vai lá, a mão de Deus, tira eles da terra, e Deus vai dar para eles o quê? A lei. Nós estamos dentro do texto que nós lemos nessa noite. Mais para frente os irmãos vão entender o porquê que nós estamos falando da lei. Diz a palavra do Senhor que agora Deus dá para Moisés a lei. E todos nós conhecemos os 10 mandamentos, sim ou não? Todos. Só que Israel não tinha 10 mandamentos apenas. A lei não era apenas 10 mandamentos. A lei era 613 mandamentos. E esses 613 mandamentos é conhecido como a Torá judaica. 613 leis que o povo tinha que executar diante de Deus para ter comunhão com Deus. Era lei para tudo. Se você pecasse contra Deus, você tinha que ir até o sacerdote. Chegava diante do sacerdote e confessava o seu pecado e dizia: eu pequei nessa área.
O sacerdote então ia dizer para você: você precisa trazer isso, isso, aquilo. O animal era sacrificado. E quando o animal era sacrificado no altar, a palavra do Senhor diz que Deus recebia o sacrifício e o pecado era coberto. Por que o pecado era coberto, pastor? Porque o sangue de bodes, o sangue de animais não podia tirar pecado. O pecado era apenas coberto. E quando o pecado é apenas coberto, quando o homem pecava de novo contra Deus, o seu pecado novamente estava ali, porque apenas foi coberto e não perdoado. E diz a palavra do Senhor que a lei não perdoava ninguém. A lei cobria pecado, pastor. A lei não perdoava pecado, apenas amenizava a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque Deus é amor, mas é juízo também. Hoje o homem faz o que quer. Hoje o homem faz o que quer, adultera, mata, rouba, faz aquilo que ele acha que tem que fazer. Mas a palavra do Senhor diz que um dia o céu vai desaparecer num grande barulho. A terra que agora existe não vai existir mais. E nos ares, Deus vai implantar o trono. Vai falar de Deus e dele. E todos os homens vai ter que comparecer diante dele para prestar conta dos seus atos aqui. Hoje o assassino mata. Naquele dia, quando ele estiver diante do Deus Todo-Poderoso, as pernas irão tremer igual Belsazar. Quando viu a mão escrever na parede, ele começou a tremer igual vara verde. O profeta vai dizer: pesado, forte na balança e fortes achado em falta. Passou de ti reino. Por que, pastor? Porque Deus não fere na balança, ele é justo. Ele conhece quem serve e quem não serve. Ele sabe quem é verdadeiro adorador. Ele conhece a essência daquilo que amor. Ele é que é verdade. Moisés recebeu a lei do Senhor. Todos os homens que estavam debaixo da lei não podiam ser salvos. Abraão não conseguiu cumprir a lei. Isaac não tinha como cumprir a lei. Jacó, suplantador, enganador, enganou sua própria família, não podia cumprir a lei. Noé não poderia jamais cumprir a lei, mesmo além de ser depois dele, ele também não podia cumprir a lei. Homem nenhum conseguiu cumprir a lei de Moisés. Só existiu um ser na terra que conseguiu cumprir a lei de Moisés. Qual que é o nome dele, pastor? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, quando esteve na terra, ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E Jesus cumpriu a lei para que nós vivêssemos debaixo da sua graça. Hoje nós não precisamos mais oferecer nada em sacrifício, porque Ele mesmo se ofereceu em sacrifício por nós. E diz a palavra do Senhor que, como o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, e nós também tirou o pecado da humanidade inteira da terra. De Maragalácia, trépia, diz a palavra de Deus que a lei agora era perfeita para Deus, mas o homem não conseguia cumpri-la. Amar a Deus acima de todas as coisas não é fácil. Jesus, quando estava na terra, ele vai reduzir a lei em 2 mandamentos: amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo. Quem ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como ele mesmo, ele não adultera, ele não mata. Aquele que ama o seu irmão e a Deus acima de todas as coisas cumpriu toda a lei. Mas quem é que consegue? Ninguém. A Bíblia é clara. Um dia chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, se é desse jeito que o Senhor está pregando aí, ninguém vai se salvar. Aí Jesus, para acabar com aqueles que achavam que era o bambambam, Jesus olha para eles e diz assim: para o homem é impossível. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, querido? Não há nada que eu e você faça que a gente possa entrar no reino de Deus. Nós só entra lá, não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Ele fez por nós na cruz.
Ele estava dizendo que o homem é impossível entrar. Pode jejuar, pode orar, pode pregar, pode fazer o que quiser. A justiça do homem diante de Deus é como o trapo de imundícia. Nós só entramos no reino porque Ele morreu por nós, Ele nos substituiu, e nós só podemos entrar lá porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Nós só podemos entrar lá porque a sua graça nos alcançou. E o que é graça, pastor? É favor imerecido. É algo que ninguém merece. Eu peco todos os dias. Tem muita gente que tem a sensação de que o pastor é um super-homem. Não, a palavra de Deus fala que aquele que diz que não peca já está pecando e chamando Deus de mentiroso, porque a nossa natureza caída peca. O apóstolo Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está diante de mim, eu faço todos os dias. Ele se considera como o principal dos pecadores, mas ele sabia: a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Oh, aleluia! Pela lei nós estaríamos condenados. Pela lei nós jamais entraríamos no reino de Deus. Moisés, o maior líder que Israel teve, o maior líder da história de Israel, que pastoreou milhões de pessoas, diz a palavra do Senhor, que Deus olha para ele e fala assim: está vendo a terra? Estou vendo, Senhor. Pois é, nela você não entra. Moisés, que era Moisés, não conseguiu cumprir a lei. Aí vem o apóstolo e diz assim: quando vocês estão fracos, aí que vocês estão fortes. Por quê, pastor? Porque aquele que bate no peito e diz eu sou, não está na dependência de Deus, mas aquele que é fraco depende de Deus para tudo. Aquele que é fraco depende de Deus para orar. Aquele que é fraco depende de Deus para jejuar. Aquele que é fraco depende de Deus para vir para a igreja. Aquele que é fraco muitas das vezes vem arrastando, mas quando chega aqui é renovado, porque a presença e vai vir o Espírito Santo para a casa. Deus não conta com super-heróis, Deus conta com vasos de barro para colocar a excelência da sua glória. Eu falei da lei um pouquinho, poderia ficar aqui tempo falando só da lei, porque era terrível. Cometeu o pecado, vai ter que oferecer sacrifício. Se é pobre, vai ter que se virar para arrumar um sacrifício menor, simbólico, uma pombinha, um efa de farinha, mas alguma coisa tinha que oferecer pelo seu pecado, e era somente coberto. Agora, nós iremos entrar no texto. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Quem conhece a história desse homem aqui, sabe o que ele passou. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele deu uma ordem aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aqueles discípulos então receberam uma ordem. Qual foi a ordem, pastor? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque o homem pode ter conhecimento, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não tem nada. O homem pode ter cheio de diploma, mas se ele não tiver o poder do Espírito Santo na vida dele, o diabo não respeita, os demônios não respeitam, ninguém respeita. Mas o homem que é cheio do Espírito Santo, aonde ele coloca a ponta dos pés, haverá uma marca da glória de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Eles ficaram em Jerusalém. Olha para os irmãos ver. Pedro, antes do Pentecoste, não conseguiu ganhar nem ele mesmo. Jesus olhou para ele e falou assim: ô Pedro, quando você, ele já andava com Jesus mais de 3 anos, vendo Jesus fazer milagres, prodígios, sinais. Jesus olha para ele e fala: Pedro, quando tu te converteres,
Isso daqui é muito forte. Ó Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus dizia isso para Pedro? Porque Jesus conhecia o coração dele e sabia que ele ainda não era convertido. Andar na igreja, viver na igreja, não quer dizer que é convertido, não. Ele é convertido, pastor, é aquele que diz como Paulo: eu não vivo mais. Aleluia! Oh, glória! Eu não tenho mais vida, mas é Cristo que vive em mim. Agora olha para os irmãos aí. Aleluia! Diz a palavra do Senhor que o cristianismo começa a ser ali desenvolvido, o evangelho de Cristo anunciado, e agora já tem cerca de mais de 5.000 pessoas que servem a Deus em Jerusalém, que são crentes cheios do Espírito Santo, que estão pregando o evangelho. E diz a palavra do Senhor que é nesse contexto que ele chega. E ele chega como alguém que era influente. Ele chega como alguém que aprendia com o maior mestre que existia naquela época, que era Gamaliel, o rabino da época, aquele que era o responsável pela sinagoga. Ele chega para aprender aos pés desse homem. Esse homem ensina para ele tudo aquilo que ele precisava saber acerca da Torá, das 613 leis do Senhor. E ele decora, porque todo judeu dos 5 anos de idade até os 14 anos de idade, que era do sexo masculino, tinha a obrigação de decorar a lei. As 613 leis tinha que estar na mente dos meninos, que eles estudavam e passavam de geração para geração, Então Saulo, naquela época, conhecia todas as leis de Deus, e ele era zeloso pela lei de Deus. Para ele, ninguém podia receber adoração, somente Yahvé, na nossa língua, Jeová. Somente Deus poderia receber adoração, o Criador dos céus e da terra. E agora aparece um povo pregando que Cristo é digno de ser exaltado e louvado, que a Ele pertence a honra, a glória e louvor para sempre. E aí aquele homem começa a olhar aquilo e dizer: que é isso que esse povo está pregando? A quem que pertence a glória, senão ao Deus que fez os céus e a terra? A quem que pertence o louvor, senão a Yahvé, o nosso Senhor? E ele então agora vai até a cidade de Damasco. E o objetivo dele era conseguir autorização por parte do governo daquela época para perseguir, prender e até mesmo matar aqueles que ousassem continuar falando de Jesus Cristo naquela época. E diz a palavra do Senhor que então ele sai para ir até Damasco com a sua comitiva. E quando ele está indo em direção à cidade de Damasco, de repente aparece um ser todo poderoso. A Bíblia fala que era quase meio-dia, mas a luz que estava presente naquele momento era tão forte que a Bíblia chama de sol da justiça. O sol brilhou de uma maneira tão intensa. Jesus apareceu para ele e ele ficou cego na hora. Aleluia! Glória a Deus! Quando ele olhou para aquela luz, ele ficou cego na hora. E ele ouviu uma voz dizer para ele assim, no original: Saul, Saul, que traduzido quer dizer: pedido fostes a Deus. Naquela época a igreja não orava para matar, não. A igreja orava para salvar. E eu imagino a igreja orando, dizendo: Senhor, salva Saul. Salva eu, Senhor. O Senhor morreu por todos. A tua palavra diz que o Senhor morreu para todo aquele que quer não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus agora aparece: Saul, Saul, na nossa vida, Saul, 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 por que tu me persegues, Saul? Por que tu está me perseguindo, Saul? Eu imagino ele dizendo: eu não estou te perseguindo, Senhor, eu estou perseguindo uma nova religião que está surgindo aí. Diz a palavra do Senhor que ele olha e ele reconhece que aquele ser não era normal. E olha o que ele diz: quem és, Senhor? Maravilha! Um judeu só chama de Senhor o próprio Deus. Sabia disso? Eles não pronunciam o nome Yahvé, o tetragrama, YHWH, impronunciável, o nome de Deus para os israelitas, porque eles não têm vogal. Então eles não ousam falar o nome de Deus. Quando eles vão se referir a Deus, eles chamam de Adonai.
Senhor. Quando ele chega diante da presença do Senhor, ele chega diante de Deus como Adonai, Senhor. E agora Saulo está dizendo: quem és, Senhor? Aí Jesus vai se apresentar para ele: eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Sabia que aquele que te persegue está perseguindo a ele? Sabia que aquele que se levanta contra você está se levantando contra ele? Porque você tem um dono. Você aceitou o Senhor Jesus pelo ser ele e suficiente Salvador e Senhor. Ninguém toca na sua vida sem a autorização dele. Ninguém toca na sua vida. Quando ele ressuscitou, ele disse: eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. A glória foi restituída. Quando Jesus estava subindo para o céu, alguém disse: abriu os portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Aleluia. E algum anjo lá em cima pergunta: mas quem é esse Rei da Glória? E alguém responde: não está reconhecendo, não? É o Senhor dos Exércitos. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui no nosso meio. Aonde estiver dois ou três amigos em meu nome, aí também eu estarei. Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creem. Bem-aventurado aqueles que creem em Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Cego, sem poder enxergar. A Bíblia fala que só ele viu, os outros só ouviram. E agora ele está cego. E ele vai jejuar. Um dia, Deus não responde. 2 dias, Deus não responde. 3 dias de jejum e oração. Aí diz a palavra do Senhor que Deus vai lá, dá uma revelação para Ananias. E diz assim: vai lá na rua chamada direita, tem um homem orando lá. Como é que é o nome dele, Senhor? O nome dele é Saulo. Quem? Saulo, Senhor. Não é aquele que apedrejou Estevão, não, que estava lá quando Estevão estava sendo apedrejado e ainda pegou um pedaço da roupa dele, não. Eu imagino Jesus dizendo: é esse mesmo. Mas, Senhor, não é aquele que perseguia a igreja, que foi até Damasco para conseguir a autorização do governo, para perseguir e matar os crentes. É esse mesmo. Vai lá, ele está orando. Coloca as mãos sobre ele para que eu restaure a sua visão. E depois que você colocar a mão sobre ele, diga para ele: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui. E diz a palavra do Senhor que Ananias vai lá, coloca a mão sobre ele, ele recupera a visão. E quando ele levanta, ele é batizado com o Espírito Santo. A baçonda na mandeira, a bacia da garraia. Era a bacia, aquela mandeira da fé. Talvez as pessoas olhem para você como olhava para mim. Esse daí não tem futuro, é viciado. Fuma, bebe, usa droga. Quem é esse daí para pregar o evangelho, Senhor? Ele é mau. Eu conheço a história dele. Aí Jesus vai lá e diz assim: ele é para mim vasos escolhidos. Para levar a minha palavra perante os gentios. A Deus que eu fiz na terra. Diz a palavra de Deus que quando ele levanta, ele sai de lá, ele volta dizendo assim: tem uma notícia para te dar. Jesus é o Senhor. Nós estávamos enganados. Ele é digno de adoração, sim, porque as Escrituras falam acerca dele, que o Messias iria, e o nome dele seria Emanuel, Deus dentro do homem, Deus dentro do pai. É ele, e ele começa a pregar e os homens estão dizendo: o que é isso? Ele ficou doido. A cidade que ele foi para buscar a autorização do governo, ele vai pregar nela. E falaram o que aconteceu. Sabe o que aconteceu com ele? Aquilo que Jesus vai dizer: esse homem vai ver o tanto que ele vai ter que padecer por amor do meu nome. Já começou ali em Damasco.
Quando ele chegou em Damasco, que era para pedir autorização para o governo para perseguir, agora ele vai para pregar e dizer que Jesus Cristo é o único Senhor e que sem ele não existe salvação. Sabe o que a Bíblia diz? Ele foi expulso daquele lugar e teve que correr para não morrer. Por quê, pastor? Porque agora, de perseguidor, ele vai ser perseguido. Porque aquele que tem um encontro com Deus de verdade é perseguido. Se você é crente, a sua vida está tudo muito bem, obrigado, eu tenho uma notícia para te dar. Jesus disse: odiado de todos sereis por causa do meu nome. Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem blasfêmias contra vós. Bem-aventurados sois vós quando falarem mal de você. Mas ai de vós, ai meu Deus, aqui eu tenho que passar para o lado dos pregadores da nossa época. Ai de vós, meu Deus, quando vos aplaudirem e quando disserem bem de vocês. Ai de vocês quando vos elogiarem, porque assim fizeram aos falsos profetas do passado. Será que a nossa geração está sendo odiada ou está sendo aplaudida? Será que hoje tem pregador que está sendo odiado ou aplaudido? Por que, pastor? Quer ser odiado? Prega a verdade. Quer ser odiado? Prega o evangelho como ele é, sem mudar. Porque hoje tem um povo aí dizendo assim: não, nós estamos no século XXI, para nós ganhar algo nós temos que se adaptar ao estilo deles. Pois a palavra do Senhor vai dizer que quando Daniel chegou na Babilônia juntamente com Misael, Azarias e Ananias, a primeira coisa que Nabucodonosor fez, sabe o que foi? Mudar o nome deles, querer tirar a identidade deles. A primeira coisa que Nabucodonosor fez foi olhar para Daniel e falar: não, a partir de agora o seu nome não vai ser Deus é o meu juiz, a partir de agora o seu nome vai ser Beltesazar. Chegou para Misael, Azarias e Ananias e disse: agora o nome de vocês vai ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Para quê? Esquece tudo. Esquece o passado, esquece o Deus que vocês adoravam, esquece a cultura do país de vocês. Agora vocês estão dentro de Babilônia. Agora o nome de vocês é Beltesazar. Agora o nome de vocês não é mais Daniel, Misael, Azarias, Ananias, não. Agora a cultura é outra, o país é outro, tudo é outro. Mas diz a palavra do Senhor que Daniel parou Babilônia quando estava na cova dos leões, e o rei Dario chegou para ele e disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será o caso que você pode sobreviver à fúria dos leões? E diz a palavra do Senhor que ele vai dizer: ó rei, vive para sempre, o meu Senhor. E no outro dia, pastor, o que aconteceu? Babilônia inteira teve que adorar ao Deus de Daniel, porque não existe Deus que livra como ele. Diz a palavra do Senhor que Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens dentro da fornalha, para o império inteiro, milhares e centenas de milhares de pessoas estavam olhando para aqueles jovens, e eles não negaram a sua fé, foram amarrados e lançados vivos dentro do fogo. Mas quando eles estavam dentro do fogo, diz a palavra do Senhor que Nabucodonosor olha e diz assim: nós não lançamos 3 jovens amarrados dentro do fogo? Sim, ó rei, mas eu vejo 4. E como eu não conhecia Jesus, ele disse: e o 4 homem que eu vejo é semelhante a filho de Deus, é semelhante a filho de Deus. Babilônia não corrompeu eles, mas eles mudaram a história daquele império, e até hoje é marcado, registrado na palavra de Deus o feito deles. Diz a palavra do Senhor que o perseguidor agora começa a pregar o evangelho. E quando ele está pregando o evangelho, ele vai se deparar com a Galácia. Na sua segunda viagem missionária, ele vai pregar o evangelho ali. E ele ganha algumas pessoas para Cristo dentro da Galácia. E ensina a eles o evangelho verdadeiro. Quando ele se retira de lá, um grupo de cristãos que se converteram ao cristianismo, que aceitaram Jesus como Salvador naquele lugar, era judeu. E eles começaram a ensinar aqueles crentes daquele lugar que para eles fazerem parte da salvação,
para eles terem salvação em Jesus, era necessário eles cumprir alguns rituais da lei. Por isso que nós falamos sobre a lei. Os ensinamentos que eles tinham era que eles precisavam se circuncidar, porque senão eles não teriam salvação. Eles precisavam cumprir alguns rituais da lei de Moisés para eles serem salvos. E aí chega Paulo, agora convertido. Paulo quer dizer pequeno. Olha para os irmãos o que Deus faz. Deus pega o grande e faz pequeno. A partir de agora seu nome vai ser Paulo. Diz a palavra do Senhor que Paulo agora chega e ele escreve uma epístola para os irmãos que estavam na Galácia. E essa epístola vai chegar até eles, dizendo aquilo que nós lemos nessa noite. E o contexto do texto que nós lemos está falando que os homens estavam ensinando uma doutrina demoníaca para eles. Por quê, pastor? Porque aqueles que erravam num ponto da lei, erravam na lei toda. Se a pessoa cumprisse um pouco da lei, ela tinha que cumprir a lei toda, porque senão era inválido. E agora os crentes que estavam ali estavam ensinando os novos convertidos, dizendo assim: vocês têm que se circuncidar, porque senão vocês não têm salvação. Aí o apóstolo chega e diz: gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu não anulo a cruz de Cristo. Olha para os irmãos ver o que ele está dizendo aqui. Ele vai dizer categoricamente: estou crucificado com Cristo. Aleluia. E se eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. O que ele está querendo dizer com isso, pastor? Ele não estava debaixo da lei. Ele já não estava mais debaixo da lei de Moisés. Ele vai dizer de maneira categórica no texto que a lei, ela vai fazer com que a graça de Cristo seja anulada, porque aquele que erra num pouco da lei erra nela toda. Então não existe salvação a não ser em Cristo Jesus nosso Senhor. E o apóstolo Paulo vai começar a pregar para aquele povo dizendo assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Para concluir a mensagem dessa noite, eu vou dizer para a igreja: Aleluia. aquele que não vive mais, mas Cristo vive nele, ele é diferente de todos os seres humanos da terra. Glória a Deus. Aonde ele coloca a planta dos seus pés, a glória de Deus se manifesta. Aleluia. Quer ver Deus se manifestar? Sai para o campo. Prega o evangelho lá fora e você vai ver o que é Deus se manifestar. Você vai ver gente ser curada. Você vai ver pessoas sentindo a presença de Deus sem ser crente. Você vai ver pessoas dizendo assim: eu quero servir em Deus. Você serve. Por quê, pastor? Porque não vivo mais ser, mas Cristo vive em mim. Viver para Cristo exige renúncia, morte para o mundo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, leve-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua alma há de perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse há de salvá-la. Se coloque de pé nessa noite, você que é jovem, você é ancião, que também é jovem. Aleluia. Eu falei tudo isso só para concluir a mensagem dizendo para você: você não está mais debaixo da lei de Moisés. Na época da lei, existia um véu que separava a humanidade de Deus. No Santo dos Santos, o sacerdote podia entrar somente uma vez por ano. Tinha que tomar banho antes de se lavar, oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e depois se apresentar diante de Deus. Se ele se apresentasse diante de Deus em pecado, ele era fulminado lá dentro. Deus matava ele lá dentro, então ele tinha que entrar em santidade. A roupa dele já dizia tudo, representava as tribos de Israel, e a lâmina que estava sobre a sua testa já dizia: santidade ao Senhor, porque o Deus que nós servimos é santo. Aleluia. Ele vai dizer na sua palavra: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque o lugar que você está é santo.
Diz a palavra do Senhor. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo dos santos era dividido por um véu que pesava cerca de 12 toneladas, que para ser carregado precisava dos carros de boi, porque o homem não conseguia carregar aquilo. Aquele véu representava a separação de Deus com os homens. O homem estava separado de Deus. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quem veio para cumprir a lei foi quem? Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. E diz a palavra do Senhor que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia! E Ele nos fez sacerdotes e reis. O que isso significa, pastor? Hoje nós não precisamos mais de um homem, de um sacerdote para entrar na presença dele, pastor. Qualquer um pode entrar na presença dele. Aleluia. Desde que seja com um coração perfeito e voluntário. Desde que seja em espírito e em verdade, porque Deus, Ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa irmã Mackenzie se prepara para louvar ao Senhor. Enquanto ela vai estar louvando ao Senhor, você que quer fazer uma aliança com Deus, aceitar a Jesus como seu Salvador, ou você que é jovem, quer impactar esse planeta, você que sente que tem uma chamada na sua vida, uma chamada diferenciada, você que sente que quando você vê alguém pregar, o seu coração queima, o seu coração arde. Quando você vê alguém louvar na unção, o seu coração treme, o seu coração arde. Você deseja ser usado pelo Senhor nessa terra. Saia do seu lugar e venha aqui na frente receber a oração. Oh, Espírito de Deus.